A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Este é o seu canal Adonai e este é o seu irmão em Cristo, irmão Beto, trazendo sempre mensagens de pregação, tirando dúvidas, fazendo esclarecimentos, compartilhando com vocês aquilo que nós procuramos aprender na palavra do Senhor, pela sua misericórdia, à luz do Espírito Santo de Deus. Eu sempre, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, o Espírito Santo está me orientando para que eu possa trazer a todos o conhecimento daquilo que o Senhor nos mostra, nos orienta. E a mensagem de hoje, irmãos, eu quero ser bem rápido, bem breve, porque esse vídeo vai ficar, não quero que seja muito extenso, é somente tirando uma dúvida, porque o que paira por aí hoje, principalmente hoje na internet, está cheia de mensagens distorcidas da palavra. E as pessoas, por não buscarem conhecimento, principalmente dizendo assim, não estudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fica à mercê das heresias e começa agora a absorver mensagens nocivas, prejudicando assim a sua alma, o seu conhecimento, ao invés de se encher de informações sadias da palavra, fica se intoxicando com mensagens negativas, mensagens contraditórias da palavra de Deus. E eu podia até ficar quieto, mas eu não consigo. Eu tenho que trazer esclarecimentos. Eu sei que muitos não vão aceitar, uns vão criticar, mas eu tenho certeza que alguém vai aceitar. A mensagem de hoje é sobre Davi, o filho bastardo de Jessé. É o que estão dizendo por aí. Quando uma pessoa diz assim, olha, escritos mostram, pessoas de alto gabarito está falando, é uma coisa. Agora, quando se afirma a Bíblia diz, aí é que é perigoso. Temos que ter muito cuidado quando dizemos assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. E tem pessoas afirmando que Davi era o filho bastardo de Jessé. Será mesmo? E você me pergunta, e você, irmão Beto, você acredita que Davi era o filho bastardo de Jessé? Com certeza não. Eu não acredito, não é porque eu não queira acreditar, porque não é. Mas as pessoas afirmam, até porque pessoas grandes pregam isso, heresias e muitas heresias, e as pessoas acabam absorvendo essas coisas. Olha, o Talmud judaico, no tratado de Bava Batra, mais precisamente na página 91, parte A, vai dizer até o nome da suposta mãe de Davi, Nitzever. Eles fazem apanhados, escritos, e agora eles começam a juntar fonte daqui, fonte dali. É por isso que eu digo, você quer estudar o hebraísmo, é bom ter um certo conhecimento, mas cuidado. Como a teologia em si, estude a teologia como se você estivesse comendo um peixe. Separe as espinhas e os ossos para um lado, coma a sua carne, senão você vai se engasgar com isso. Tantas informações desencontradas. E no hebraísmo há tantas coisas que as pessoas aprendem negativamente da palavra, contraditória à palavra. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, as autoridades deram dinheiro, diz a palavra, para os soldados romanos, para eles falarem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E essa mentira perdura até hoje, diz a Bíblia Sagrada. Se você perguntar para um judeu se Jesus ressuscitou, ele vai dizer a mesma coisa. Não, não ressuscitou. Os discípulos dele, naquela época, roubaram o corpo. Essa mentira perdura até hoje. Portanto, você vai encontrar fontes e você vai acreditar nessas mensagens, como essa, por exemplo, de Davi, o filho bastardo de Jessé. A Bíblia vai falar, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 13, que Jessé tinha o seu filho primogênito, Eliabe, Abinadab o segundo, Simeia ou Samá o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto e Davi o sétimo. Se pelo menos o nome Davi tivesse entre parênteses, entre aspas, ainda podia dizer que estava dando vazão a um estudo minucioso. Querendo dizer, está entre parênteses ou entre aspas, está querendo dizer que tem alguma coisa que é necessário ser estudado, mas não tem. Fala ali do primogênito ao Davi, que é o último, é o mais novo. E eles começam a falar que Davi era bastardo, que Jessé, vamos dizer, pulou a cerca e teve relação sexual com uma outra mulher, como já disse no Talmud judaico, Nitzever, cita até o nome dela e a Bíblia não diz isso, e que era uma moabita. A Bíblia não diz o nome da esposa de Jessé, a mãe de Davi, não fala. Uma coisa eu sei, a mãe de Davi teve um filho totalmente obediente ao Senhor. Um filho, a Bíblia diz, de boa aparência. Um filho que mais tarde veio se tornar segundo o coração de Deus.
sábio, inteligente, tocava harpa, cuidava dos negócios do pai. Aquele filho amável, aquele filho dedicado. Certa vez Jessé chama ele para vir, Israel está na batalha com os filisteus, e ele chama Davi, e ele vai onde seu pai. E ele ordena que ele leve ali pão, leve para os seus irmãos, leve queijo ali para o comandante ali, de 1000. E Davi prontamente, obedientemente, vai lá e leva. Depois tem aquela parte que ele vence o gigante Golias, porque Deus era com ele. Se Davi fosse um filho bastardo, Deus aceitaria? Porventura Deus não rejeitou o filho que ele teve com Batseba, o filho do adultério, não morreu a criança? Aquele sim era bastardo. Por que Davi, o filho bastardo? Se no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, capítulo 23, o versículo 2, está dizendo assim: nenhum bastardo, melhor dizendo, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração ali será admitida. Ora, será que Deus abriu aqui uma exceção para Davi, o bastardo, entrar na Assembleia, na reunião dos santos? Era como se o bastardo não podia participar dos cultos, vamos dizer assim. Vinha um filho dele, quem é esse? É fulano de tal. Filho de quem? Do bastardo fulano, não podia entrar. Vinha o neto do fulano de tal, bastardo, não podia entrar. O bisneto, o tataraneto, ninguém, nem até a 10ª geração de um bastardo podia participar dos cultos, da reunião, da Assembleia Solene. E por que Davi participava? Por que Davi se tornou rei, o 2º rei de Israel? Por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? No Salmo 111, tem muitas referências, mas no Salmo 111, vou citar apenas uma. Salmo 111, verso 1. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Olha aí, o bastardo não podia entrar, por que Davi entrava? Por que Davi participava? Por quê? Porque ele não era o filho bastardo de Jessé, coisa nenhuma, são falácias. Ele não era o filho bastardo. E de onde eles tiram essa ideia? Qual é a fonte? Eles pegam apenas um texto, sem contexto, e fazem essa heresia e inculcam na mente das pessoas que não têm conhecimento. E aliás, vou até deixar uma dica aqui para você, sempre digo, quando você for ler a Bíblia, diga assim: Espírito Santo de Deus, me ensina a tua palavra, me faça entender corretamente, e ele vai te ensinar. Porque pessoas erradamente dizem assim: a Bíblia tem várias interpretações. Um interpreta de um jeito... Não, senhor. A Bíblia tem uma só interpretação, única. As pessoas que interpretam errado por não terem conhecimento. O próprio Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E qual é a parte que eles acham da Bíblia para afirmar que Davi era filho bastardo? O verso 5 do Salmo 51. Quando ele diz: eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Está vendo? Ele confessa que foi concebido em pecado, portanto, filho de uma prostituta. Filho de um relacionamento extraconjugal. É? Então eu pergunto, se você puder me responda. Qual a pessoa que não é concebida em pecado? Quem é que é concebido sem pecado? Ah, irmão Beto, filho de crente, um casal de crente, o seu relacionamento sexual é abençoado por Deus. Concordo plenamente. Isso. Concordo que é abençoado por Deus. Mas o ato da concepção é feito em pecado. Toda criança, até mesmo aqueles que nascem no prostíbulo, se morrer criança, tem a salvação garantida, concordo. Mas o ato da concepção, do relacionamento do homem com a mulher, pode ser crentes, fiéis a Deus, servos de Deus, mas o ato da concepção é feito em pecado. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém. Filhos são a herança do Senhor? Sim, concordo que sim. Mas o ato da concepção é em pecado. Desde que Adão pecou. É por isso que todos, se não nascerem de novo, não podem herdar o reino de Deus. E o que Davi está falando ali, pode ver que desde o verso 1 do Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Senhor, tenha misericórdia segundo o teu constante amor. Quando ele cai em si, na realidade do pecado gravíssimo que ele cometeu contra Deus, o que ele diz? Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ele está se derramando, ele está rasgando o seu coração. Ele está derramando a sua alma perante a Deus, confessando o seu pecado.
Quando ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe, ele quer dizer assim, sou pecador desde o ventre de minha mãe. Simplesmente isso. É tão simples. O problema é porque você não tem conhecimento das Escrituras. Ainda que se ache um teólogo, um bacharel em teologia, um grande intelectual, mas está tropeçando nisso. Está coando um mosquito e engolindo um camelo. É tão simples, tão claro, quando ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe, ele está dizendo, sou pecador desde o ventre da minha mãe, que desde o verso 1, ele está se confessando ao Senhor, está ali chorando, está ali derramando a sua alma, confessando que errou, pedindo misericórdia, arrependido. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Você não vai achar na Bíblia nem um contexto anterior, nem posterior, afirmando que Davi era filho bastardo de Jessé. Você não vai encontrar. Por conta desse verso 5, você não está compreendendo. Portanto, meu prezado irmão, minha irmã, você que tinha essa dúvida, te falo à luz do Espírito Santo de Deus. Davi era um homem justo desde o seu nascimento, íntegro, temente a Deus. Deslizes, claro que teve, mas um coração tão grande para confessar o seu pecado e receber de Deus o perdão e ficar para a história como um dos melhores reis, rei de Israel. Portanto, examine as Escrituras. Quando você for ler, como eu já disse, peça ao Espírito Santo para que você não tenha dúvidas, para que você não venha interpretar errado, para que você corretamente manuseie as Escrituras e você possa achar nela guarida e você possa falar para os outros aquilo que vai edificar. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado de que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido, aquele que tem dúvidas sobre a realidade das Escrituras. Se você não é inscrito no canal, e se puder, se inscreva. Deixa o teu like e compartilhe, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.